meus amigos, sejam bem-vindos a esse novo momento. Sim, o momento político. Não, calma. Não tem nada a ver com política de esquerda, de direita e nem de centrão. Eu digo novo momento porque precisamos começar a entender um pouco mais sobre política, principalmente algo como política empresarial. Como que funciona isso? Como que é a política funcional? Como que funciona o sistema hierárquico? Você sabe o que é hierarquia? Então, o problema é que nós precisamos compreender melhor aonde estamos pisando e o que estamos fazendo. Quando nós conhecemos o caminho, fica tudo mais fácil. Mas, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Sou o Beni Prado, mais conhecido como Beni ou Palestrante. E hoje vamos falar sobre política empresarial. Eu gosto de lembrar que quando eu caminho dentro da minha casa, mesmo com as luzes apagadas, eu caminho tranquilamente. E sabe por que eu caminho tranquilamente? Porque eu conheço minha casa. Eu sei onde está cada móvel. Eu sei basicamente onde está a maçaneta da porta. Às vezes até preciso tatear um pouco para encontrar, mesmo no escuro. De repente eu estico o braço e já sei onde está lá o interruptor. Ou até mesmo para aumentar ou diminuir o ventilador. Então isso se chama conhecimento. O mesmo se dá com relação à formação política. Nós vivemos em sociedade. Sociedade, sim, dentro da sua casa. Você vive dentro de uma sociedade. E dentro da sua casa existe ali uma política, toda ela formada através de muita negociação, de muitos anos. São várias negociações. Vamos imaginar, vamos voltar ao tempo onde um casal se encontra e resolve iniciar uma nova vida em comum. Quer dizer, os dois juntos formando um novo núcleo familiar. E vamos imaginar também duas pessoas ou mais se reunindo para montar um negócio, uma empresa, enfim, uma instituição, não importa. É a mesma coisa. Essas pessoas se imaginam ou imaginam estarem dentro de um conjunto de ideias aonde se encaixam. Uma consegue complementar a outra e se sentem mais fortalecidos. E é assim que funciona a natureza. Se nós observarmos bem, as plantas, quando elas estão bem próximas, elas produzem mais e melhor. Porque elas começam a competir entre elas, e com essa competição, elas vão crescendo. Elas se desenvolvem mais. As plantas, quando estão muito distantes uma das outras, elas já não crescem tanto, porque não precisam. Os animais também é a mesma coisa. Eu sei que não tem muito a ver aqui, mas entre, por exemplo, os chimpanzés, a luta para se conquistar a chimpanzé fêmea é muito maior, porque a concorrência é maior. Inclusive, até mesmo a questão do membro é maior, a ganância pelo sexo é maior. Por quê? Porque eles precisam lutar por isso. O que não acontece, da mesma forma, com outros animais que já não têm que ter esse mesmo empenho. Então, o mesmo se dá tanto nas plantas como nos animais. E o mesmo acontece conosco. Nós, nesta fase que eu gosto de dizer que somos animais na fase hominal, ou da humanidade. Então, se nós não entendermos isto, como é que nós vamos entender como funciona todo aquele mecanismo de política dentro de uma empresa? Então, essas pessoas se reúnem e começam a formar, então, um núcleo de ação em conjunto. Seja na formação de uma empresa, de uma instituição, seja o que for, ou seja na construção de uma família. Mas aí, o que acontece? Cada uma
apresenta e colabora e entra como uma parte da história, dentro daquela sociedade. Seja ela familiar, ou seja ela empresarial ou social, não importa. Ou institucional, tá? Ou uma ONG, tanto faz. Então, quando isto ocorre, cria-se ali promessas e expectativas. Então, um lado faz promessa para o outro, e um lado, sim, cria-se expectativas do outro, e assim sucessivamente. E aí passa a existir essa relação. Esta relação começa a ser construída. Algumas conseguem ter um bom êxito, outras, muitas dificuldades. Porque, às vezes, o que se cria de expectativa, existem as frustrações. Ou então, dentro de um processo de não conseguirem exatamente o que queriam, começam a existir ali as discussões de responsabilidade de um e de outro. Isso tudo tem a ver com o processo evolutivo da questão política. E a questão política, ela gira em torno de uma palavra mágica, chamada interesse. Então, este interesse que um tem sobre o que o outro pode oferecer, cria-se ali todo um processo, tá, de organização de um lado e de outro, e também no conjunto daquilo que se possa ter dentro da formação desse grupo. Mas existe uma outra questão mais importante que tudo isso. Eu gosto de dizer que só existe uma lei que ninguém duvida e que ninguém contesta. Nem a ciência e nem tampouco os religiosos. Que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, esta é a lei do universo. Né? É a base de tudo. Agora, como que isso tudo funciona? Existe uma outra força que rege tudo, que é o exercício do poder. Se não existir o exercício do poder, como fica? Aí muitos dizem assim, a política, né, ou o dinheiro, ou o sexo move o mundo. Não. Nem a política, nem o dinheiro, nem o sexo não movem o mundo. O que move o mundo é o exercício do poder. Você quer ter dinheiro para, através do dinheiro, ter o poder de exercer mais influência e mais interferência no meio em que você vive. Seja no meio familiar, no meio religioso, no meio profissional, enfim, não importa. O mesmo se dá com relação à parte da sexualidade. O mesmo se dá com relação a todos os outros meios que você possa imaginar. Quando você obtém maior poder de barganha, aí você começa, então, a exercitar, através desse poder, um processo maior de influência. Se nós não entendermos esse processo de influência e de poder de influência, nós não vamos conseguir entender como funciona uma política funcional de uma empresa, de uma sociedade, de uma economia, ou de uma família, ou até mesmo de uma instituição religiosa, não importa. Se nós não compreendermos essa relação de poder e de influência, como é que fica? Como é que nós vamos entender quem somos nós e aonde nós estamos? Qual o nosso papel aqui agora? Qual o seu papel agora? Como podemos transformar este conhecimento em melhor qualidade de vida? Como podemos transformar esse conhecimento numa melhor condição do exercício do trabalho funcionar melhor? Como que nós podemos facilitar o entendimento de quem trabalha na liderança, de organizar melhor esse processo de liderança? Se você passa a conhecer como funciona isso tudo, você começa também a compreender melhor, não só você, mas como começa a compreender o outro. Começa a ter mais elementos de observação. Eu gosto de usar
aquela expressão em quase todos os trabalhos que eu desenvolvo é desenvolver a sensibilidade de sentir. Isso vale em qualquer área, desde a formação das crianças. Esta é a parte que deveria ser trabalhada primeiro. Da formação das pessoas que estão sendo preparadas para o mercado de trabalho também. Eu trabalhei um tempo em automação industrial, tá? E minha função era idealizador. E ali, dentro dessa grande empresa, tá? Existiam fatores em que os engenheiros e técnicos não conseguiam encontrar uma solução. E minha função era olhar e dar ideia de como fazer. E por que isto? Porque eu não estava preso àquelas técnicas todas. Você fica preso dentro de uma caixinha de conhecimentos e você não sai dela. Então é preciso você conseguir ver melhor as coisas. Não ver apenas por uma ideia fechada, por uma ideia só sua. Não. Observe, avalie, observe o que está em torno de você. Tenha e desenvolva uma política de parcerias. Algumas pessoas têm habilidades muito mais interessantes do que a sua e podem colaborar com você. Você tem habilidades e que o outro não tem e você pode colaborar. O que é importante realmente, dentro de um processo ligado à política funcional, para que essa estrutura, né, seja de uma empresa ou seja de uma instituição, não importa, tá? Ela possa funcionar melhor. E ela vai funcionar melhor se vocês se conhecerem. Se vocês conhecerem melhor o que cada um tem de melhor. Isso é política. Como é que os governantes, né, porque nós temos 3 tipos de poderes, né, certo? O legislativo, tá, o executivo e o judiciário. Mas entre aqueles que formulam, né, as leis ou tampouco as regras do jogo, o que eles precisam fazer? Eles precisam descobrir o que o outro tem de interesse. De repente, o outro tem ali algo que pode me ajudar nesse departamento. E o que eu tenho a oferecer? Aquilo que eu falei sobre interesse. Como trabalhar esses interesses? Como despertar esses interesses todos para alcançar um resultado melhor dentro do teu negócio? Dentro da tua empresa, dentro de onde você é responsável em ativar e melhorar essa condição. Tá? Então, nós precisamos começar a aprender a desenvolver esta capacidade de fazer concessões e, ao mesmo tempo, despertar os interesses. Então, esse casal, por exemplo, que se reúne, eles começam ali dentro de criar expectativas e, ao mesmo tempo, gerar interesses um no outro. Quando um percebe que o outro está meio, para baixo, ele vai lá e dá uma reforçada, né? De repente o cara vai lá e resolve, sair para se divertir um pouco mais, leva para o cinema, um jantarzinho bem interessante, e aí cria-se o quê? Dentro desse círculo, de interesses, algo de prazer, algo de bom. É ruim? Não. É ruim a pessoa, o parceiro, convidar a parceira para um evento interessante, que ela possa gostar? Não. Não tem nada de ruim. Mas é interesse? Sim. E qual é o problema do interesse se o interesse é bom? Se o interesse vai trazer bem-estar para os dois? O mesmo se dá numa empresa. Seja quem comanda e seja quem está sendo comandado. Qual o problema de você gerar interesses e bem-estar, tanto para um quanto para outro? Isso aí é a negociação dos interesses, isso é política. Se nós começarmos a entender isto, tudo vai ficar mais fácil. Até mesmo entender melhor o processo de organização da hierarquia de poder, não pela capacidade, mas pela posição que cada um ocupa.
Vamos imaginar que eu não tenha conhecimento nenhum, basicamente, sobre nada importante. Mal saiba ler e escrever. Aí, de repente, eu sou contratado para estar ali fazendo uma função de porteiro do prédio. Eu exerço um poder. Eu exerço um poder do quê? Eu posso deixar ou não uma pessoa entrar. Isso é poder. É exercício do poder. O poder está determinado pela forma em que você tem de fazer valer aquilo que você imprime, aquilo que você está como responsável. Eu posso não ter a cultura e o conhecimento de um catedrático que chegue para entrar no prédio, mas eu posso dizer, você não vai entrar. Eu vou ver se a pessoa está. Mas isso não tem mais isso nem aquilo. Esta é a minha função. Isso é exercício de poder. Então, o poder também ele é transferido. Dentro do quê? Dentro da função que cada um exerce. Se nós não compreendermos isto, como é que funciona essa relação, institucional? Ou como funciona essa relação hierárquica dentro de uma empresa? Ou você vai imaginar que o CEO da empresa vai lá falar com o vendedor. Não. Quem vai falar com o vendedor é o supervisor, é o líder. Por quê? Porque essa é a função dele. Ou o síndico vai descer, vai sair da casa dele e vai lá para saber se pode ou não entrar. Ele vai ser comunicado pelo porteiro. Isso é hierarquia. Então vamos ter que trabalhar isso tudo dentro de um sistema organizado. E é isto que estou oferecendo hoje. Vamos trabalhar isto. Vamos entender como que funciona, como que se desenvolve o sistema político dentro de uma família. Como que se desenvolve o sistema político dentro de uma religião, de uma doutrina, ou até mesmo de uma estrutura de filantropia. Mesmo lá, se reúne um grupo e ali começa a se fazer o quê? Caridade? Não. Começa a se fazer política. E como é que se funciona? Como que funciona fazer política e não a caridade? Simples. Porque é necessário organizar as coisas. Quem é que vai ser atendido? A quem vamos atender? Quem de nós pode dar o quê? O que cada um sabe? Qual o compromisso que cada um tem? Esse processo todo é um processo chamado organização política. Mesmo quando você resolve fazer uma sopinha e levar lá para o mendigo na rua. Não tem problema nenhum. Só que isso também precisa de organização política. Porque vai funcionar num dia, no outro dia pode funcionar mais ou não. Você não tem segurança. E os grupos se reúnem por quê? Para se ter mais segurança. Então, esse processo é muito importante ser observado e ser entendido. Tá? A formação de grupos. Nós buscamos segurança. Quando uma pessoa vai procurar uma religião, por exemplo, ela não vai lá à toa. Ela não vai lá porque acha o padre bonito, o pastor legal, ou o pai de santo interessante, ou, vamos supor assim, tipo, seja o que for, estou dando exemplos diversos. Não. Vai lá para se sentir seguro. Vai lá para se sentir bem, protegido. Protegido como? Espiritualmente, mas é protegido. Então, não importa a área em que você tenha interesse. Em qualquer uma área em que você tenha interesse em seguir, você vai buscar o quê? Segurança. O mesmo se dá numa empresa. Para se fazer um investimento, ele precisa se sentir seguro. E seguro como? Ele é capaz de fazer tudo isso sozinho? Não. Ele precisa contratar pessoas. E pessoas são seres políticos.
Cada ser tem uma história diferente, tem um caráter diferente, são características diferentes. E o que define a verdade de cada ser? Primeiro, o nível moral e intelectual desse ser. Em segundo, o humor. Como que essa pessoa lida com a vida? É mal-humorado, bem-humorado? É mais fechado, mais drástico, mais isso, mais aquilo? Enfim, essa característica ligada ao humor. E em terceiro, talvez a mais importante, qual foi o meio em que ele foi criado? Porque ali ele vai desenvolver as suas ações com uma importância muito grande de influência do meio em que ele viveu. E somado ao meio em que ele vive. Então é preciso, dentro de um processo de organização política, dentro de uma empresa, esta relação de conhecimento. Porque daí você sabe com quem está lidando em cada setor. E você consegue, inclusive, trabalhar a questão dos interesses dentro disso tudo. Se uma pessoa consegue produzir melhor de uma forma, por que forçá-la a fazer outra? Isso cabe a quem? A quem está na liderança daquele momento. E essa pessoa tem que ter um mínimo de visão política. E assim sucessivamente, seja posição hierárquica superior, seja posição hierárquica inferior. Não importa. Em todos esses níveis é necessário trabalhar essas questões. Eu poderia falar sobre coisas de motivação. Ótimo, vamos falar sim. Tem um repertório muito interessante sobre muitas coisas legais sobre isso. Mas se nós não entendermos como isso funciona, você pode colocar ali um show, né, incrível, pulando todo mundo, alegremente, mas é igual um sal de fruta, você coloca na água, ela tudo lindo, maravilhoso, mas vai ficar sendo o quê? Daqui a pouquinho acaba. E daí? E quando retornarmos ao trabalho do dia a dia, como é que fica? O que sobrou? O aroma de um perfume que já passou, né, o cheiro? E a fixação desse aroma tão gostoso? A fixação dela está no desenvolvimento da capacidade de utilizar melhor todo esse conhecimento. E esta é a minha proposta. A minha proposta é fazermos juntos isso. Desenvolvermos juntos isso nesse tempo em que vamos estar juntos. Nesse tempo em que vamos conviver, tá? Eu quero estar junto, como sendo vocês e trazendo vocês para perto também desse conhecimento, para que a gente transforme isso em algo real. Tá? Como eu posso dizer para vocês o caminho das pedras? Sim. A partir do momento em que você conhece o caminho, você pode usar esse caminho para diversas ações. Os caminhos que fazem com que você tenha um bom relacionamento na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, é o mesmo caminho que se tem para se construir dentro de uma empresa um bem-estar, estar bem. Esse é o ponto. E é esse o convite que eu faço a todos. Nesse trabalho que eu gosto de chamar de política empresarial ou política funcional, tá? Trazendo aí diversas ideias interessantes para discutirmos e trabalharmos juntos. Então vem comigo, vamos trabalhar juntos nisso, tá? Eu quero muito estar aí com vocês. Vamos lá?